Leitura do livro de Amós, capítulos 5 ao 9, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Amós, capítulo 5. Ouve esta palavra que levanto contra vós como uma lamentação, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará. Ela está desamparada na sua terra, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus: a cidade que saiu à guerra em número de 1000 terá de resto 100, e a que saiu em 100 terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em absinto e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobre e extorquis deles tributos de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas. Plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis do seu vinho. Pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai, e chamarão o lavrador para choro, e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse. Ou entrasse em uma casa e encontrasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja esplendor? Eu odeio, desprezo seus dias de festas, e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei. Nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afastai de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Mas desça o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, carregaram o tabernáculo de vosso Moloque e Quium, suas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós capítulo 6. Ai daqueles que estão sossegados em Sião,
e confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as principais nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores que estes reinos? Ou o seu território maior que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis o assento da violência se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus sofás, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios. Portanto, entregai a cidade com tudo o que há nela. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar para levar-lhes os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: não. Então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha? Lavrar-se-á nelas com bois? Pois vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo: não conquistamos seus chifres por nossa própria força? Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligir-vos-á desde a entrada de Amate até o rio do deserto. Amós, capítulo 7. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo, e ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim disse Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá
e ali come pão, e ali profetiza. Mas não profetizeis mais em Betel, pois é santuário do rei e é casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro, cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua esposa será uma prostituta na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão pela espada. E tua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amós capítulo 8. Assim o Senhor Deus me mostrou, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então disse-me o Senhor: O fim chegou sobre o meu povo Israel. Eu não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser uivadas naquele dia, diz o Senhor Deus. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares. Eles serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o Shabat para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o peso, e falsificando as balanças de forma enganosa? Para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias. Sim, e vendermos os restos do trigo. O Senhor jurou pela excelência de Jacó: Certamente, jamais me esquecerei de nenhuma de suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, e não lamentará todo aquele que nela habita? E levantar-se-á toda ela com uma inundação, e será agitada e afogada, como pela inundação do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. E tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações. E colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles vaguearão por um mar até o outro, e do norte até o oriente. Eles correrão para lá e para cá para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: O teu Deus, ó Dan, vive. A conduta de Berseba vive. Até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão. Amós capítulo 9. Eu vi o Senhor em pé sobre o altar, e ele disse: Fere o capitel, para que os umbrais se estremeçam, e corte-os no topo, todos eles. Eu matarei até o último deles à espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e o que escapar deles não se salvará. Ainda que eles cavem até ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem de meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente, e ela os picará.
E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada, e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. E o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá como uma inundação e será afogada como a inundação do Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu e fundou a sua tropa na terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Não tirei eu Israel da terra do Egito? E os filisteus de Caftor? E os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro e o que pisa nas uvas ao que lança semente. E os montes derramarão vinho doce e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão seu vinho. Eles farão pomares e eles comerão o fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Completamos mais um dia da nossa leitura e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Que tal compartilhar essa leitura com outras pessoas e incentivá-las a fazerem a leitura bíblica? E se você chegou aqui agora e quer se juntar a nós para fazer a leitura bíblica de forma acompanhada e não perder nenhum dia, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado diariamente quando um vídeo for postado e lembre-se de fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Eu aproveito para pedir a vocês para deixarem o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.